Você sabia que a Revolução Cubana, que implantou o sistema socialista no país, trouxe uma das maiores e mais longas crises econômicas da história moderna? A questão sobre por que Cuba deu errado transcende a busca por uma resposta simplista ou a atribuição de culpa a um único fator. O diagnóstico de fracasso torna-se inevitável diante da crise econômica e social que o país enfrenta atualmente. Este vídeo argumenta que a trajetória de Cuba é o resultado de uma interação complexa e contínua entre vários fatores, como as escolhas de seu modelo econômico e a rigidez do seu sistema político, além das pressões externas, em particular, o prolongado embargo econômico dos Estados Unidos e o colapso de seus principais aliados geopolíticos. Mas antes de entrarmos no vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia e história, sem deixar de lado o entretenimento. A Revolução Cubana de 1959 não emergiu do nada na Ilha do Caribe, mas de um contexto histórico marcado por uma profunda subordinação a potências estrangeiras, principalmente aos Estados Unidos. No início do século XX, a Emenda Platt concedeu aos americanos o direito de intervir no país em caso de instabilidade política, estabelecendo uma tutela política, econômica e militar que incluía o arrendamento do território de Guantánamo. Na década de 1950, a influência americana era avassaladora. A economia da ilha baseava-se quase exclusivamente na produção de açúcar e 35% da fabricação era controlada por capital norte-americano. A hegemonia se estendia a outros setores, com empresas dos Estados Unidos controlando 90% das minas, 100% das refinarias de petróleo, 90% das fazendas de gado e 40% da indústria do açúcar. O movimento revolucionário liderado por Fidel Castro e com o apoio de Che Guevara, que derrubou o ditador Fulgêncio Batista, tinha inicialmente um caráter nacionalista e antiditatorial, buscando justiça social e reformas políticas profundas. Os primeiros anos foram de busca por um modelo que garantisse a soberania nacional e a independência em relação às potências estrangeiras. Após a vitória, Che Guevara assumiu altos cargos no governo de Cuba, incluindo a presidência do Banco Central e o Ministério da Indústria. Ele foi o principal defensor da nacionalização das indústrias e das reformas agrárias, buscando construir um Estado socialista no país. Nesta época, a nacionalização de empresas norte-americanas consolidou o caráter anti-imperialista do regime. A resposta dos Estados Unidos foi imediata, com a ruptura das relações diplomáticas em janeiro de 61 e o início de um boicote econômico. Fidel Castro só declarou o caráter socialista da Revolução em abril de 1961, em meio à tentativa de invasão da Baía dos Porcos. Sem um parceiro comercial viável na América, a nova liderança cubana foi forçada a buscar apoio em outro lugar, encontrando esse apoio na União Soviética, que era o principal rival geopolítico dos Estados Unidos na Guerra Fria. A aliança com a União Soviética cimentou a ideologia socialista do regime, transformando ele em um movimento nacionalista e anticolonialista, além de um Estado comunista. O alinhamento com a União Soviética tornou-se o pilar da economia cubana por quase 3 décadas. Cuba se integrou a esse bloco e o comércio com os países do eixo chegou a totalizar cerca de 85% do total do seu comércio exterior. A União Soviética fornecia subsídios e petróleo a preços favoráveis a Cuba, enquanto comprava o açúcar cubano a um preço acima do mercado. Essa dependência foi consolidada geopoliticamente durante a crise dos mísseis de 1962, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, quando a União Soviética instalou mísseis nucleares na ilha em resposta à ameaça americana. O modelo cubano foi fundamentado na ideologia marxista-leninista, na coletivização dos meios de produção, na nacionalização de empresas e no papel central do Estado na economia. Esta intervenção estatal visava garantir a igualdade social, saúde universal e um programa massivo de alfabetização notavelmente bem-sucedido para a época. No entanto, esta era de sucesso social estava intrinsecamente ligada a um modelo de dependência econômica insustentável a longo prazo. A economia planificada, em vez de gerar riqueza de forma autônoma, dependia de um fluxo constante de capital e recursos externos da União Soviética. A estrutura econômica do país permaneceu desigual, beneficiando grupos específicos antes da Revolução, e as regulamentações excessivas já causavam problemas econômicos e desemprego antes de 1959. A fundamental vulnerabilidade econômica estava em sua superdependência de um único parceiro, tornando Cuba extremamente frágil a qualquer mudança no cenário geopolítico. O sucesso social escondeu uma fragilidade estrutural. Adições
dissolução da União Soviética em 1991 foi o início da crise mais profunda da história cubana, batizada de período especial em tempos de paz. O fim dos subsídios e dos acordos comerciais com a União Soviética, que representavam quase todo o comércio exterior da ilha, levou a uma grave escassez de recursos energéticos e alimentos. A depressão econômica foi severa, com a fome se alastrando e a população sendo forçada a viver sem muitos bens básicos. Para enfrentar o colapso, o governo implementou uma série de reformas econômicas graduais e controladas. Uma das principais estratégias foi a promoção intensiva do turismo, que rapidamente se tornou uma das principais fontes de receita em moeda estrangeira. A ilha também se abriu de forma limitada à iniciativa privada, permitindo a instalação de empresas estrangeiras. A crise foi atenuada a partir de 2003, quando a Venezuela, sob o governo de Hugo Chávez, passou a fornecer petróleo em troca de serviços médicos, gerando uma nova dependência econômica para Cuba. Esta abertura forçada revelou a fragilidade do modelo socialista puro, que se mostrou insustentável sem um patrocinador externo. A crise não foi apenas uma falha de logística, mas a exposição de uma falha fundamental no modelo de planejamento central, que não conseguia suprir as necessidades básicas da população por si só. A abertura parcial também começou a criar novas contradições, aumentando cada vez mais a desigualdade social. A economia cubana no século XXI continua em um estado de estagnação, agravada por fatores estruturais externos. A crise atual é um produto de um ciclo vicioso onde o embargo dos Estados Unidos e as ineficiências internas se retroalimentam. O governo cubano atribui ao embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a grande parte de seus problemas, afirmando que a economia é oprimida e sufocada pela medida. O relatório do chanceler cubano estima os danos em 1,5 trilhão de dólares em 6 décadas, uma política que é condenada anualmente de forma quase unânime pela Assembleia Geral da ONU. No entanto, embora o embargo seja pesado, ele não é o único culpado pela pobreza e miséria de Cuba. O país mantém relações comerciais com outras nações, mas o problema reside na baixa produtividade do trabalho, na infraestrutura decadente e nas restrições internas do próprio governo que limitam a entrada de capital e o desenvolvimento de um setor privado robusto. O modelo de economia socialista herdado da era soviética, com sua centralização e baixa produtividade, é uma das causas primárias. A economia se tornou predominantemente de serviços, representando 76% do PIB nos últimos 5 anos, enquanto a produção industrial e agrícola encolheu drasticamente, caindo de 29% para 19% e de 22% para 5% do PIB, respectivamente. A produção de bens essenciais, como níquel, rum, açúcar e alimentos, frequentemente falha em cumprir as metas, forçando o país a depender de importações e gerando uma crônica escassez. A inflação ultrapassou os 30% e a desvalorização da moeda nacional foi acompanhada por um aumento nos preços de bens e serviços. O salário médio mensal de cerca de 20 dólares é insuficiente, levando a uma busca feroz por empregos que paguem em moeda estrangeira. O cenário foi agravado pela pandemia de Covid-19, que resultou em uma queda de 10,9% do PIB em 2020, e pelo endurecimento das sanções americanas. A redução drástica da ajuda venezuelana, que despencou de 16 bilhões de dólares em 2012 para apenas 8 bilhões em 2017 e continua a cair, também contribuiu significativamente para a crise. A pressão externa do embargo e a ineficiência interna não são fatores isolados, mas elementos de um ciclo vicioso. O embargo restringe o acesso a capital e tecnologia, agravando a baixa produtividade e a infraestrutura obsoleta. Por sua vez, a ineficiência econômica, caracterizada por baixas exportações e produção insignificante, impede o acúmulo de reservas. Essa falta de reservas limita a capacidade do governo de importar matérias-primas e combustíveis, o que por sua vez restringe a produção industrial e agrícola e gera a escassez de bens e a inflação. A situação de fracasso pode ser entendida como o ponto em que esse ciclo autorreforçado tornou-se insustentável. Mas apesar das crises econômicas, o modelo socialista cubano se notabilizou pela implementação de programas assistencialistas de saúde e educação universal, que alcançaram altos padrões em comparação com outras nações em desenvolvimento. No entanto, a crise atual afeta gravemente a capacidade do governo de sustentar esses direitos. O relatório de 2025 do Observatório Cubano de Direitos Humanos revela que a pobreza extrema atinge 89% das famílias no país, e 7 em cada 10 cubanos afirmaram ter que abrir mão de pelo menos uma das refeições diárias. Há uma escassez crônica de medicamentos, com 88 dos 262 medicamentos mais necessários estando indisponíveis. Relatórios apontam para um declínio na expectativa de vida e um aumento da mortalidade infantil. O sistema político cubano é um regime de partido único, o Partido Comunista de Cuba, que controla o poder de forma centralizada. Organizações internacionais acusam o governo de abusos sistemáticos contra a população,
repressão, incluindo prisões arbitrárias, perseguição a críticos e restrição à liberdade de expressão e de viagem. A combinação de crise econômica e insatisfação política resultou no maior êxodo migratório da história recente de Cuba. Entre 2022 e 2023, mais de 530 mil cubanos chegaram aos Estados Unidos, um número equivalente a 4,8% da população total da ilha, superando a onda de Mariel de 1980. As causas do êxodo são inúmeras, incluindo a escassez de alimentos e energia, a inflação galopante, a deterioração das condições de vida e a repressão política. A imigração maciça de jovens e profissionais representa a perda do maior capital de Cuba, o capital humano, justamente aquele que foi resultado dos investimentos sociais da Revolução Cubana. A crise atual representa um ponto de inflexão, onde as conquistas sociais do passado não são mais suficientes para conter a insatisfação gerada pelo colapso econômico. O pão pequeno e as geladeiras vazias se tornaram um novo símbolo da realidade cubana, contrastando com a imagem de uma nação educada e saudável. A imigração em massa é um sintoma direto da falência do Estado em atender às necessidades básicas de sua população. Diante do quadro de crise, o governo cubano anunciou um programa de estabilização de 2024 a 2025, buscando reduzir as distorções da macroeconomia e incentivar a recuperação dos principais processos produtivos. As medidas incluem aumentos nos preços de energia e combustíveis, cortes em subsídios universais e a implementação de uma nova taxa de câmbio. O objetivo é mudar um modelo que subsidia produtos para o que subsidia setores sociais específicos. O governo projeta um crescimento modesto do PIB de 1% para 2025, mas que já é um avanço. O governo também tem incentivado o setor privado, com a aprovação de quase 10 mil micro e pequenas empresas. No entanto, a abertura é vista como uma medida da boca para fora, pois a elite dirigente do país ainda teme o setor privado como uma ameaça à revolução. Este dilema central coloca o governo em um estado de mover-se sem mover-se. A trajetória de crise continua porque o Estado cubano se move em um ritmo de reforma que é lento demais para resolver a crise, mas rápido o suficiente para gerar contradições ideológicas internas. Eles estão presos em um paradoxo. Para sobreviver economicamente, precisam de reformas de mercado, mas essas reformas podem abalar os pilares ideológicos e sociais que dão legitimidade ao regime. A análise da pergunta por que Cuba deu errado revela que a situação da ilha não é o resultado de um único fator, mas um processo contínuo e interconectado de desafios. O diagnóstico de fracasso pode ser entendido como um ponto em que o regime, que se orgulhava de suas conquistas sociais, não conseguiu mais sustentá-las diante de uma crise econômica profunda. A trajetória de Cuba é uma história de sobrevivência a um custo social e econômico enorme. Ela foi moldada pela herança de uma dependência estrutural em relação a um único parceiro que degringolou, o que a tornou fundamentalmente vulnerável. O embargo dos Estados Unidos, que exerce uma pressão externa contínua, não é a única causa, mas é um fator agravante que impede a plena recuperação e serve como uma justificativa do regime para as dificuldades internas. A rigidez do sistema político, com a recusa em adotar reformas mais profundas e a repressão a quem pensa diferente, gerou insatisfação popular e um êxodo em massa. Por fim, o colapso dos pilares sociais do regime, como a escassez de alimento e a deterioração da saúde pública, minou a legitimidade da revolução. Em resumo, a resposta para a pergunta de o porquê Cuba não deu certo não é por causa do embargo ou por causa do socialismo, mas sim por causa de uma interação complexa e destrutiva entre ambos, agravada por ineficiências internas e um modelo econômico que não deu certo em nenhum lugar do planeta. E aí, você conhecia a Revolução Cubana e como ela quebrou o país? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber como a Venezuela chegou ao fundo do poço com uma das maiores crises econômicas da história, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!